Voltamos com a Alerj Entrevista, que hoje está recebendo o deputado Anderson Nogueira. Deputado, o senhor já chegou na Alerj apresentando 2 projetos de lei, e os 2 falam sobre IPVA. Vamos falar sobre eles um pouco? O primeiro fala sobre o parcelamento do IPVA, que hoje é feito em até 3 vezes, e o senhor propõe que seja feito em mais vezes. Como é que funcionaria isso? Exato. Todo mundo quer pagar seu imposto, né? Ninguém quer ficar devendo o Estado, a União, as pessoas querem honrar seus compromissos. Mas a gente sabe que a vida não está fácil e que o trabalhador tem imensas dificuldades, né, para tocar o seu dia a dia, quem dirá pagar seus impostos. Se o Estado puder facilitar isso, é bom para a pessoa e é bom para o Estado porque vai receber esse imposto. Então, qual a nossa proposta? Muito simples. Hoje, atualmente, as pessoas podem dividir no máximo em 3 vezes o seu imposto. Nós queremos que isso possa ser ampliado para até 6 vezes. Até porque, Renato, no começo do ano as pessoas têm, além dos impostos para pagar material escolar, dívidas de cartão de crédito das compras de Natal, né, carnaval, ou seja, é importante que as pessoas tenham condições e aí, às vezes, se você diminuir um pouquinho essas despesas do início do ano, a pessoa vai poder parcelar e uma defesa importante nessa questão, 6 vezes, sem juros. Agora, no projeto, a gente especifica que pode ser até 6, ou seja, quem quiser pagar em 3, paga em 3, quem quiser pagar em 4, paga em 4, quem quiser pagar em 5, paga em 5. Atualmente, ou você paga à vista ou divide em 3 vezes. Não há possibilidade de você, por exemplo, dividir em 2. E tem gente que quer, às vezes, dividir em 2 vezes para se livrar desse compromisso quando tem a possibilidade. Então, é uma proposta muito simples, é uma matéria que mexe no orçamento, eu espero que a Casa possa analisar da maneira mais ágil possível e tenho esperança de que até o ano aí, não sei se vai dar tempo para 2016, mas que possa estar vigente em 2017. Lembrando que o desconto é de 7% para o pagamento à vista, mas é um desconto que diminuiu, né? Nos últimos 2 anos foi para 7%. É, um desconto cada vez mais irrisório, né? Cada vez mais irrisório. E é duro demais você pagar IPVA, né? Porque, afinal de contas, se a gente parar para pensar, você paga pedágio, você paga manutenção de carro, tem o seguro DPVAT, ou seja, é tanta coisa que a pessoa paga para ter um carro que nem sei mais. Impostos que estão voltando sobre os combustíveis também, né? Também. A situação está muito difícil. O ano de 2015 vai ser um ano muito complicado para as pessoas. A gente sente que o país não vai tão bem como gostaríamos. O Estado do Rio planejou toda a sua economia em cima de petróleo. Foi um erro, um engano, né? Devia se planejar porque o Estado do Rio é um Estado extremamente dinâmico. E agora a gente tem essa imensa dificuldade que, claro, afeta diretamente a todos nós, a quem tem carro e também a quem não tem carro, porque as passagens de ônibus, o valor do transporte coletivo também está muito alto. Falando também agora de petróleo, já que o senhor citou, o que aconteceu no Congresso também foi um grande erro, né? A gente pode avaliar que foi um grande erro de mudar a fórmula de arrecadar os royalties do petróleo. O Rio de Janeiro perdendo esse ano, no ano que vem, 6 bilhões de reais por ano, e essa perda vai crescer ao longo dos anos. Esse foi um grande erro no Congresso, né? Eu acredito, Renato, que tem um erro, pode ter até o erro do Congresso, mas há um erro também de forma do Estado do Rio, de como aplica esse dinheiro. Você tem cidades, por exemplo, praianas, que estão colocando, para poder gastar o dinheiro do petróleo, colocando valores caríssimos em calçadão de praia, quando esse dinheiro devia ser investido na educação, principalmente, e na questão ambiental, porque o petróleo é um recurso findável, e até para planejar o que vem depois dessa questão. Então isso facilitou para que os argumentos no Congresso Nacional fossem fortes no sentido de redividir a questão do royalty. Claro que o Estado do Rio perde muito, principalmente na questão do pré-sal, mas eu não acho que seja determinante para esse momento que o Estado do Rio vive hoje, para essas perdas de 6 bilhões, principalmente pela questão da queda do valor do barril do petróleo a nível mundial, a especulação do mercado financeiro que vem atingindo em cheio o Brasil. Hoje não se precisa mais fazer guerra armada, hoje a guerra é no mercado financeiro e o Brasil está sofrendo fortemente com isso e precisamos entender o que há por trás dessa cortina. E eu acredito que tem também a questão da corrupção, que pesa muito e o Estado do Rio está pagando um alto preço por esse fator. A questão da corrupção, a punição à corrupção tem que ser muito mais severa, né? Ela tem que ser exemplar. E, infelizmente, a gente não tem isso hoje ainda. Avançou na questão da investigação, da publicidade dessas questões, mas precisamos avançar na punição e aí tem uma parcela grande de culpa do judiciário, que precisa ser mais ágil, né, e mais exemplar, e também dos legislativos, quando tiver que julgar quem quer que seja
seja do Legislativo ou principalmente do Executivo. Tá certo. Voltando aqui ao outro projeto de lei que o senhor apresentou, também relativo ao IPVA. Muitas vezes a pessoa fica com aquela dívida do IPVA, cai numa blitz e tem o carro apreendido. Esse é o grande problema que os seus eleitores devem ter te levado, né? Imagina só, Renato, a pessoa já não pagou IPVA. É porque ela não tem condições financeiras. Se você tiver condições financeiras, você vai pagar. Você não quer problema, você quer viajar tranquilo. Aí você para numa blitz. Aí você não pagou IPVA, tem o carro apreendido. Aí o pior, você vai ter que pagar o reboque, você vai ter que pagar o tempo que o carro ficar parado no pátio, tem que pagar tudo que você tiver de dívida. Você não tem dinheiro nem para pagar o IPVA. Vai ter dinheiro para pagar todas essas outras questões. Eu acho injusto você aprender em cima do seu patrimônio. O patrimônio é seu. O patrimônio não é do Estado. O Estado tem o direito de cobrar um imposto, mas o patrimônio é seu. Eu não concordo com o tipo de apreensão que é realizada hoje em todo o Estado do Rio de Janeiro. Você pode até prender por falta da vistoria, porque realmente o carro tem que estar ali todo correto na emissão de gases, na questão até de poder atingir outras pessoas por ter má manutenção, mas por não pagar IPVA e você ter o veículo apreendido, não dá para concordar. E a nossa apresentação de lei, na verdade, só normatiza o que já está determinado pela Justiça. Já há casos judiciais em que houve ganho de causa para aqueles que entraram na Justiça por terem tido o veículo apreendido por IPVA, por falta de pagamento de IPVA, e que venceram. Então, na verdade, essa lei não tem nenhum grande mérito da minha parte, ela só vai colocar o Estado do Rio dentro daquilo que já está estabelecido pelo Judiciário, ou seja, o que é legal. Eu espero também que o plenário possa analisar da forma mais rápida possível. Estou trabalhando também num outro projeto de IPVA, esse é um pouco mais complexo, que é a redivisão de quanto ganha o Estado e de quanto ganha o município. Atualmente, 50% fica com o Estado e os outros 50% ficam com o município de origem. Eu sou uma pessoa que acredita na questão municipalista. Os municípios sabem onde estão os problemas e os municípios perderam muita força nos últimos anos. Precisamos devolver aos municípios e aos prefeitos a possibilidade de gestão de suas cidades. O prefeito sabe muito melhor do que o governador onde precisa aplicar verba. Eu queria fazer a redivisão disso. 55% ou 60% para os municípios e o restante com o Estado. A minha equipe jurídica ainda está analisando todos os poréns disso, até porque para não cair no mesmo erro do petróleo. Ou seja, o município passa a ter 5% a mais, o que representa muito, e aí deixa de aplicar o dinheiro onde deve ser aplicado e a gente quer ver se consegue fazer com que a destinação seja para a educação ou para a questão do trânsito, da mobilidade urbana. O que não dá para aceitar também, e eu quero me precaver nesse sentido, de que os municípios arrecadem mais e queiram aplicar o dinheiro, por exemplo, em porcelanato em beira de praia. Hoje, basicamente, a renda do município vem do IPTU e do ISS, né? É muito pouco. Não tem muitas outras fontes de renda. É muito pouco, né? É muito pouco. Os municípios estão em situações, todos os municípios quase estão em situações precárias, quebrados. Tem muita culpa aí, principalmente nem tanto do governo do Estado, mais do governo federal, até porque os governos estaduais ficam cada vez mais dependentes da União. Há uma concentração muito grande na mão do governo federal. Do governo federal, que não sabe de nada, está lá longe, lá em Brasília, né? E precisa de um novo pacto federativo, precisa se redividir melhor essas situações. Eu acredito muito do local para o global e não do global para o local. E hoje o Brasil vive exatamente essa lógica contrária, que é tudo do global para o local. Mas o fortalecimento do global acontece no local. Então a gente precisa fortalecer o local, os municípios e os estados. Continuando a falar sobre os projetos de lei, sobre as ideias que o senhor tem aqui para esse mandato. O que o senhor pretende apresentar? Que temas o senhor pretende bater nesses 4 anos de mandato que o senhor vai ter ainda? Renato, eu sou natural de Nova Friburgo, nasci em Nova Friburgo, fui criado a vida inteira em Nova Friburgo. É óbvio que como deputado estadual, eu tenho que tratar de todos os temas de nível estadual e trataremos com responsabilidade, sempre visando na questão do social e ouvindo as pessoas. Mas eu também não posso negar que há um foco por parte do meu mandato na região serrana. A região serrana, e vocês acompanharam muito aqui na TV Alerj, né, através da CPI que foi instalada à época, a região serrana passou por grandes dificuldades e passa por grandes dificuldades. 2011, o evento climático não só tirou vidas, como tirou perspectivas. Mas os problemas da região serrana, eles vêm antes de 2011 e, na verdade, se agravaram ainda mais depois de 2011. É uma região extremamente pobre,
que precisa ser fortalecida de novo. Então, meu trabalho é muito focado nos municípios da região serrana, não só em Nova Friburgo, mas em todos os municípios da região serrana, especialmente no fator do desenvolvimento econômico, porque eu não acredito que haja desenvolvimento social sem o fortalecimento do desenvolvimento econômico. O desenvolvimento econômico antevém ao desenvolvimento social. Então, trabalhar na questão do desenvolvimento econômico através de um olhar, obviamente, social, e a questão da mobilidade urbana, que para mim é essencial. A gente pensa que o problema hoje de trânsito, claro que mobilidade urbana é muito mais do que só trânsito, a gente pensa nesse tema muito só nas grandes metrópoles, mas isso está atingindo a todas as cidades, também do interior do estado. Então eu sou um deputado focado nas questões estaduais, é claro, com um olhar social e ouvindo as pessoas, um mandato que seja interativo, mas voltado com um olhar muito para o interior, especialmente para a região serrana, na questão do desenvolvimento econômico e da mobilidade urbana. Essas são as nossas principais bandeiras e trabalhar de forma agregadora, mas também acelerada. Não há mais tempo a perder. Deputado, a gente agradece muito a presença do senhor aqui no nosso programa. Já acabou, que pena. Já acabou, foi muito rápido. A TV está aberta para o senhor voltar quando quiser, quando precisar. Obrigado, Renato. Quero parabenizar aqui a toda a equipe, parabenizar toda a direção da TV Alerj, que é um canal bastante informativo, que cumpre com o seu dever de cidadania, não só da divulgação das questões do Parlamento Estadual, mas também da questão que eu acredito muito, de mudança de cultura, de mudança de paradigma, de transparência total no trato da coisa pública. Então quero agradecer aqui, agradecendo a você, agradeço a toda a equipe e espero em breve estar de volta aqui, tá bom? Tá certo, obrigado. Obrigado. E se você tiver dúvidas ou sugestões, envie um e-mail para a gente em faleconosco@tvalerj.tv. E se quiser rever esse programa, você já sabe, www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.